Boa noite a todos. Que a paz e a luz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão tocar a música do Padre Germano, nosso mentor, para a gente preparar o ambiente para a nossa leitura da página. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso ser abre, é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, onde de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, onde de ternura e de amor. Oh, oh, oh. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: firmeza de fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por um tempo, e na época da tentação se desviam. São palavras de Jesus, que estão em Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra, entre aspas, pedra, entre nós, costuma simbolizar a rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, de rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que eles necessitam demonstrar o esforço em si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém
sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar os alicerces dos outros. Tudo convida o homem ao trabalho do seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza da fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa, para a vitória estável. A nossa mensagem, traz uma parte lá da parábola dos talentos, e aí Jesus conta que um daqueles que recebeu os talentos plantou na terra, e aí, na pedra, perdão. E aí, como pedra tem só um pouquinho de terra, não floresceu. E é mais ou menos isso que ele vem trazendo, Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco da verdade. E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para que a gente possa fortificar nossa fé e fazer brotar o que a gente espera da nossa vida, a gente precisa do esforço próprio. A gente precisa de modificar. Porque se a gente fica levando fé, ter fé que o outro vai fazer para mim, não vai. Nós somos individualidade. Cada um vai ser responsável pelo que fizer ou que deixar de fazer. A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Então Deus nos permite as escolhas. Ficar na ociosidade sem fazer nada, ou a gente pegar os ensinamentos que Jesus nos deixou e exemplificar e exercitar aquilo diariamente. E olha, todos nós temos oportunidade diariamente de fazer o bem, ainda que sejam pequenas coisas, elas sempre aparecem. E a oportunidade é nossa. Muitas vezes não somos nós que estamos socorrendo, não, nós estamos conseguindo demonstrar que melhoramos um pouco, que conseguimos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá quando ela bate na nossa porta. Então esse crescimento, as raízes que vão nos fortalecer, para que a gente não precise no futuro sofrer tanto, passar por tantas dificuldades, elas vão ser construídas por nós, no nosso exercício diário, seguindo os ensinamentos de Jesus, que não são fáceis. A gente lê, é ótimo, a gente lê, é maravilha, a gente até sabe alguns, mas no dia a dia, na hora de pôr em prática, não é nada fácil. Então, mas é um esforço diário e todos nós somos capazes de vencer as nossas imperfeições, todos nós. A síndrome de Gabriela é só uma musiquinha, é só uma história. Nascer assim, crescer assim, vou morrer assim, se eu quiser. A vontade é minha. Eu não quero mudar, eu sou assim, quem quiser goste, está jogando uma reencarnação fora. Então, meus irmãos, que a gente aproveite com todo amor, quando a gente pode ajudar alguém. Agradeçamos a Deus, e quando a gente ajuda, é porque nós aproveitamos a oportunidade que Deus depositou em cada um de nós. O mérito é muito mais, ou melhor, as conquistas são nossas, pela oportunidade aproveitada. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que o Pai nos concedeu, por mais uma oportunidade de passarmos por experiências nesse dia, algumas difíceis, sofridas, outras felizes. Mas o que foi feliz hoje, provavelmente daqui a pouco vai passar pela dificuldade. Aqui é uma escola. E Deus ofereceu para nós essa noite, essas portas abertas, para nos acolher enquanto um pronto socorro de almas e para nos ensinar enquanto uma grande escola, onde o grande mestre é nosso Mestre Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos hoje na Tua casa. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, a Padre Germano, mentor espiritual dessa casa, que se dedica com todo amor há tantos anos. Agradecer a espiritualidade amiga, que nós ainda não temos olhos de enxergar com olhos da alma, mas que são verdadeiros mensageiros de Deus, que socorrem a todos nós encarnados e desencarnados, que nos acompanham, nos ajudam, nos orientam e nos protegem. Muito obrigado, meus irmãos.
pedir essa falange de trabalhadores invisíveis, esses mensageiros de Deus, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Rodrigo, que fará uso da palavra, para que ele traga para nós um pouco daquilo que ainda precisamos colocar dentro do nosso coração. E assim, Pai, agradecidos por esse momento e pela oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciado, e mais uma vez o nosso agradecimento, o nosso abraço fraterno, Rodrigo, você está aqui dividindo com a gente o seu tempo e aquilo que você se preparou estudando para nos passar de lição. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos novamente com os amigos do Aprendiz. Nós gostaríamos de agradecer a direção da casa, por na condição de estagiários da vida, nós temos absoluta certeza de que a obra é do Mestre, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Na noite de hoje, nós iremos estudar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Essa passagem encontra-se no Evangelho de Mateus. Nós bem sabemos que o exemplo, ele não é a melhor forma de se educar ninguém. Eu repito, o exemplo não é a melhor forma de se educar ninguém. Na verdade, o exemplo é a única forma de se educar. Aquela máxima que nós gostávamos antigamente de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, ela está ultrapassada, pois fruto de equívoco. Na verdade, é faça o que eu faço. Se eu quero educar alguém, a única forma que eu tenho para fazê-lo é através do exemplo. E por essa razão, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que Jesus de Nazaré é o maior educador que já pisou no globo terreno. Por quê, Rodrigo? Porque Jesus, ele exemplificou tudo aquilo que falou. Rodrigo, quer dizer que Jesus ele exemplifica tudo aquilo que falou? Sim. Então eu fiquei com uma certa dúvida. Por quê? Você acabou de nos dizer que no Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Mas também no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, nós temos uma passagem em que o mestre expulsa do templo todos aqueles que compravam e vendiam, derrubando as mesas e as cadeiras. Nesse momento, Jesus foi brando? Jesus foi pacífico? Sim. Apenas agiu com energia. Há toda uma discussão sobre essa passagem evangélica que não nos cabe na noite de hoje. Mas a nossa dificuldade está justamente aí, em nós definirmos o que é ser brando, o que é ser pacífico. Ao perguntarmos ao professor Google o significado da palavra brando, Google nos diz que brando é o mesmo que comedido, ameno, afável, dócil. Pacífico, o que almeja, o que busca a paz. Mas nós confundimos ser brandos e pacíficos com outras situações. Muitas vezes nós achamos que aquela pessoa que fala baixo, que fala pausadamente, ela é uma pessoa branda, ela é uma pessoa pacífica. E nem sempre. Porque falar baixo, falar pausadamente, não é sinônimo de ser brando e pacífico. Falar baixo, falar pausadamente é sinônimo de ter educação. Aliás, o que eu admiro muito, né? A minha esposa, a Nívia, ela sempre diz que eu falo muito alto, né? Mas eu sempre achei que era um certo exagero da parte dela, até umas semanas atrás. Todos os dias, quando eu encerro o meu expediente no cartório, eu desço para a recepção do fórum, porque os companheiros que ali trabalham me auxiliam a entrar no Uber.
uma companheira que mais tem o hábito de me auxiliar, a Carolina, um dia ela virou-se para mim e disse: Rodrigo, quando você está descendo, nós aqui da recepção já até sabemos, né? E eu, em vez de ficar calado, né, muito inocentemente, perguntei: mas por que, Carol? E ela me disse: porque nós ouvimos a sua voz lá do quarto andar. Eu falei: meu Deus, de fato eu falo muito alto, né? A Nívia tem razão. É algo que eu preciso anotar para melhorar no futuro, né? Ter mais educação, falar mais baixo, falar mais pausadamente. Mas a palestra é ótima. Mas eu volto... Obrigado, amigo. Mas eu volto a dizer, falar baixo, falar pausadamente, não é sinônimo de ser brando e pacífico. Falar baixo, falar pausadamente é sinônimo de ter educação. Eu, por exemplo, tenho 2 companheiros, um rapaz e uma moça, que eles falam extremamente baixos, falam pausadamente, é agradável ouvi-los. Mas nem por isso são comedidos, amenos, afáveis, dóceis, almejam a paz. Muito pelo contrário. Então nós não podemos confundir ter educação e falar baixo, falar pausadamente, em ser brando e pacífico. Nós também muitas vezes confundimos ser brando e pacífico com as conveniências sociais, com verniz social. Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas pessoas que têm o sorriso nos lábios, mas o veneno no coração. A boca emana leite e o mel, mas o coração só tem fel. São brandas, desde que nada ali se perturbem, mas na menor contrariedade são capazes de morder, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem aqui não conhece alguém que fala assim: olha, eu sou muito gente boa, só não pode pisar no meu calo. Porque se pisar no meu calo, eu fico pistola. Vejam, ficar bem quando tudo está bem não é sinônimo de ser brando e pacífico. Ficar bem quando tudo está bem é sinônimo de normalidade. Nas minhas últimas férias, em setembro desse ano, eu tive a alegria de ir com a família para o belíssimo estado da Bahia. E quando nós estávamos lá nas maravilhosas praias de Mata de São João, de Salvador, e eu estava lá com meu pezinho na areia, comendo um caldinho de sururu, um queijinho coalho com melaço, bebendo uma água de coco bem gelada, era fácil ficar comedido, ameno, afável, dócil, curtindo toda aquela paz. O difícil é manter esse estado vibratório quando um companheiro meu de trabalho, de escola, de faculdade ou de casa espírita faz algo que me desagrada. Ou então quando eu peço ao motorista de ônibus para que ele me deixe em determinado ponto e ele me deixe um ponto depois. E eu tenho que ir pelas ruas do Meia com a minha bengala desviando do buraco, do poste e de outros obstáculos que eu prefiro nem comentar. Ou então, quando o vizinho faz algo que perturba a paz do meu lar. Aí sim, é difícil se manter comedido, ameno, afável, dócil, almejando, buscando a paz. Outras pessoas falam assim: Rodrigo, eu sei que as coisas não estão boas, mas para eu mudar alguma coisa, eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou ter que me aborrecer, e eu prefiro deixar isso para lá. Deixar isso para lá para não ter que tomar atitude, para não ter que se aborrecer, não é sinônimo de ser brando e pacífico. Deixar isso para lá para não se aborrecer é sinônimo de preguiça, de omissão. Então, Rodrigo, você poderia trazer um exemplo de ser brando e pacífico? Sim. Um bom exemplo que nós temos na literatura espírita de ser brando e pacífico está no livro Paulo e Estevão. Naquela manhã em que Saulo de Tarso e Sadoc dirigiram-se para a periferia de Jerusalém e adentraram a igreja humilde dos homens do caminho, se depararam com uma massa de pobres e sofredores que buscavam ali aliviarem as suas dores. Tiago, Pedro e João logo reconheceram, perceberam a presença do jovem doutor da lei, Saulo de Tarso, que era conhecido em Jerusalém pela sua oratória eloquente em defesa da lei de Moisés. E pensaram, vamos ter problemas. Alguns minutos se passaram e Estevão adentra a Assembleia Humilde, trazendo grande alegria e esperança para toda aquela massa de sofredores.
Inspirado pelo alto, Estevão faz uma preleção clara e lógica acerca do Evangelho do Cristo, a todos impressionando, inclusive os judeus que ali estavam. Saulo de Tarso aproveita uma pequena pausa de Estevão e toma a palavra, contrapondo toda a preleção de Estevão, salientando a supremacia da lei de Moisés em relação ao Evangelho do carpinteiro de Nazaré. Estevão ainda lhe contesta, de forma clara e coerente, algumas indagações de Saulo de Tarso, mas depois diz que precisava encerrar a palestra, porque tudo que tinha para dizer sobre o Evangelho aquela manhã já estava dito. Saulo de Tarso, contrafeito, contrariado, colerizado, irritado, diz que não, que quer continuar o embate, pois precisa esclarecer para a Assembleia os equívocos de Estevão. Estevão diz que não será possível. Em primeiro lugar, porque, como já havia dito, tudo o que tinha para falar sobre o Evangelho aquela manhã já estava dito. E em segundo lugar, disse Estevão a Saulo, que o Cristo nos recomenda que nós não percamos tempo com discussões inúteis, enquanto há tanto trabalho no bem a se fazer. Olha a recomendação que o Mestre nos faz há 2000 anos atrás. Que nós não percamos tempo com discussões inúteis, enquanto há tanto trabalho no bem a se fazer. Olha que conselho atual para os dias de hoje, né? Nos dias de hoje que nós travamos verdadeiros duelos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X. Às vezes até eu fico me perguntando, será que acabou o trabalho no bem a se fazer, né? Que eu vejo tanta gente boa perdendo tempo com discussões inúteis, né? Olha a recomendação do Mestre, que nós não percamos tempo com discussões inúteis, enquanto há tanto trabalho no bem a se fazer. Então, um bom exemplo que nós temos na literatura espírita, de ser brando, de ser pacífico, está no livro Paulo Estevão, né? No primeiro encontro de Saulo de Tarso com Estevão. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo também nos recomenda o cuidado com a maledicência, dizendo que a maledicência é contrária à lei de amor e de caridade. Diz o Evangelho, há pessoas em que a língua é de ouro pela frente, e a mesma língua transforma-se em um dardo peçonhento quando está por detrás. E como nós gostamos de nos distrair com a vida dos outros, né? Como gostamos de fazer hora extra na vida alheia. Eu tenho um hábito, que eu sei que é comum a muitas pessoas, todo dia 31 de dezembro, eu gosto de fazer uma listinha de coisas que eu preciso melhorar para o ano novo. E vejam, nessa nossa curta conversa da noite de hoje, eu já achei 2 itens para minha listinha do dia 31 de dezembro para melhorar em 2025, né? O primeiro, ser mais educado, falar mais baixo, falar pausadamente. O segundo, parar de fazer hora extra na vida alheia. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a maledicência, a língua de ouro quando está por de frente, que se transforma em dardo peçonhento quando está por trás, ela, além de ser contrária à lei de amor e caridade, a maledicência é uma grande perda de tempo. E por que a maledicência, Rodrigo, é uma grande perda de tempo? A maledicência é uma grande perda de tempo porque a única pessoa que o Rodrigo é responsável e pode garantir o progresso é do próprio Rodrigo. Eu não sou responsável e eu não posso garantir o progresso da minha esposa, dos meus pais, do meu irmão, quiçá das minhas filhas, né? E isso é muito interessante para nós que somos pais. Eu tenho 2 filhas, a Júlia e a Letícia. E a nossa obrigação de pais é uma obrigação de meio e não de fim. Nós, pais, temos o dever de educar os filhos de Deus que nos são confiados, mas educar através do faça o que eu faço. Educar através do exemplo, recordando que o exemplo é a única forma de se educar alguém. Mas o nosso dever de educar os nossos filhos está principalmente na infância e na primeira juventude. Quando os nossos filhos se tornam adultos, e eu hoje tenho uma filha adulta, né? A Júlia está com 19 anos,
Eu deixo de ser responsável e eu não posso mais garantir o progresso da minha filha. Nós, pais, temos que nos lembrar dos ensinamentos de Santo Agostinho, né? Nós temos que ter a consciência tranquila que travamos o bom combate. Então, por todas as razões expostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nos diz que a maledicência, a língua de ouro pela frente que transforma a cidade peçonhenta quando está por detrás, além de ser contrária à lei de amor e caridade, é uma grande perda de tempo. Nós precisamos recordar o ensinamento do nosso querido Chico Xavier, né? Que ele nos dizia: aos outros dou o direito de serem como são e a mim o dever de me melhorar a cada dia. Porque eu volto a dizer, a única pessoa que o Rodrigo é responsável e pode garantir o progresso é do próprio Rodrigo. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos fala sobre a paciência. Nos diz que a dor, o sofrimento, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor, o sofrimento, é o remédio que precisamos tomar. É o livro que precisamos ler. No livro Ação e Reação, nós temos o caso de Adelino Correia, o irmão da Fraternidade Pura. Um dia, quando André Luiz e Hilário acompanham o instrutor Silas a uma visita à terra a uma respeitável casa espírita, assistem à palestra de Adelino Correia, homem simples, trabalhador que vivenciava uma experiência muito difícil, pois Adelino tinha sua epiderme coberta por uma longa faixa de eczemas. As feridas iniciavam-se na cabeça e espalhavam-se por todo o corpo. Uma doce idosa desencarnada vem ao encontro do instrutor Silas dizendo-lhe: Instrutor Silas, venho rogar o teu auxílio para o nosso irmão Adelino Correia. Nos últimos tempos, Adelino sofre ainda mais com a sua enfermidade e com as feridas que teimam em não cicatrizar. E experimenta ainda uma grave crise financeira, mas mesmo assim pensa mais nos outros do que em si mesmo. E para exemplificar o que disse a doce companheira: há umas semanas atrás, Adelino, ouvindo um pedido meu, vai até a casa de uma das minhas filhas que ainda está na terra e é viúva, e auxiliou-a economicamente a comprar remédio para 2 de seus filhos que estavam enfermos. Silas tranquiliza a companheira dizendo que Adelino é credor de toda a sua atenção, pois é um tutelado da colônia, e providências já estavam sendo tomadas. Após, Silas diz a André Hilário que os créditos de Adelino são enormes, embora ele ainda esteja preso a débitos contraídos no passado. Finda a belíssima palestra inspirada pela espiritualidade amiga da casa, Adelino passa a auxiliar os serviços de passe. Terminado o trabalho na casa espírita, Adelino retorna para a sua residência, sendo acompanhado por André, Hilário e Silas. Esperava-lhe em sua casa a sua mãe. A mãe de Adelino, além de sua amiga, era sua tutora espiritual naquela encarnação. Disse Silas a André Hilário: o nosso irmão Adelino é casado, porém não conta com a presença da esposa no lar que o abandonou. Silas, André, Hilário dirige-se para o quarto da casa, onde 3 lindas crianças dormiam. Uma menina loira de seus 9 anos de idade, que Silas apresenta como Marisa, filha biológica de Adelino Correia, que a mãe abandonara quando ainda era muito pequena. E 2 pequeninos da pele preta, que Silas apresenta como Mário e Raul, filhos do coração de Adelino. Então, com intuitos pedagógicos, Silas resolve contar para André Hilário a última encarnação de Adelino Correia. Na última encarnação, Adelino chamava-se Martim, até para homenagear seu pai. Mas eu vou continuar chamando ele de Adelino, até para facilitar o nosso estudo, tudo bem? Adelino reencarnou na metade do século XIX como filho bastardo de um senhor de fazenda, que o recebeu dos braços de sua mãe, que era escravizada, e desencarnou-lhe ao dar-lhe a luz. O pai de Adelino chamava-se Martim Gaspar, um jovem muito rico, de coração enrijecido,
que tinha por hábito abusar das jovens cativas e não hesitava em usar o chicote contra os seus escravizados. Martinho Gaspar havia vendido muito de suas escravizadas com seus próprios filhos, para não lhes ouvir o expetitório e as queixas das senzalas. Era odiado e temido pelos servos e pelos escravizados. Mas em relação a Adelino, Martinho Gaspar era completamente diferente. Em relação a Adelino, a ternura e dedicação de Martinho Gaspar não tinham limite. Martinho Gaspar tratou de legitimar Adelino perante a sociedade, dando-lhe seu nome, e providenciou apurada educação na própria fazenda. Adelino e Martinho Gaspar eram grandes amigos, companheiros tanto nos jogos como nos estudos. Até que, quando Martinho Gaspar tinha 43 anos de idade e Adelino 21, Martinho Gaspar resolve casar-se com a jovem Maria Emília, de 20 anos de idade. Adelino sentiu-se atraído pelos encantos femininos da madrasta de Maria Emília e passou a experimentar um conflito de sentimentos em relação a seu pai, Martinho Gaspar, que antes tanto amava e agora passara a detestar. Martinho Gaspar ausentava-se bastante da fazenda em viagens de negócio. E nas ausências de Martinho Gaspar, Adelino aproxima-se de Maria Emília e passam a se relacionar amorosamente. Perdidamente apaixonado por Maria Emília, Adelino resolve assassinar Martinho Gaspar, com o auxílio de 2 capatazes de sua confiança, Antônio e Lucídio, também verdugo de jovens cativas. Um dia, sabendo que seu pai Martinho Gaspar sofria com problema do fígado, Adelino lhe dá um remédio que na verdade é um sonífero. E quando Martinho Gaspar dormia, Adelino, com o auxílio de Antônio e Lucídio e o consentimento de Maria Emília, espalha uma substância inflamável na cama de Martinho Gaspar e taca um fogo no quarto, simulando um incêndio. Martinho Gaspar desencarna com o corpo em chamas. Adelino toma posse do patrimônio do pai e casa-se com a madrasta, com Maria Emília. Ocorre que Martinho Gaspar não recebeu muito bem a atitude do filho, a traição de Adelino, e passa a desenvolver um processo de obsessão. Adelino não conseguia esquecer o crime praticado contra Martinho Gaspar. Então ele resolve afastar-se da fazenda, deixando a fazenda aos cuidados de Antônio e Lucídio. E Adelino parte para a Europa com Maria Emília. Mas, como os nossos problemas não estão no CEP, mas sim no CPF, quem é que viajou com Adelino e Maria Emília no mesmo navio? Martinho Gaspar. E ainda foi de primeira classe, já que não pagava a passagem. E na Europa, Martinho Gaspar continua realizando seu processo de obsessão. Adelino, não conseguindo a paz desejada, 5 anos depois, retorna para o Brasil. Retorna para a fazenda completamente vencido. Abriu-se na pele de Adelino chagas, como se chamas ocultas o queimasse. E Adelino não fazia senão recapitular o crime praticado contra Martinho Gaspar com urros de delírios selvagens. Maria Emília, até para ocultar o crime que era cúmplice, tratou de considerar Adelino louco. E Adelino ficou isolado dentro da própria casa, desencarnando numa situação muito difícil. Ao desencarnar, quem estava esperando Adelino além túmulo? Martinho Gaspar. Braços abertos. Estava lá. Martinho Gaspar arrasta Adelino para regiões infernais e impõe-lhe uma vingança terrível durante 11 anos. Adelino experimentou toda espécie de humilhação e sofrimento. Foi hipnotizado por gênios perversos que fizeram sentir seu corpo em chamas a todo tempo. Até que foi resgatado pela colônia em que Silas trabalhava. Adelino chegou na colônia numa situação lamentável. Passou por um longo processo de tratamento, estudou. Quando se recuperou um pouco, Adelino passou a trabalhar na parte espiritual, até que obteve autorização para reencarnar, para quitar seus débitos contraídos. Adelino reencarna numa família muito humilde, logo ficando órfão de pai.
até porque não soube valorizar Martinho Gaspar. Muito cedo veio para a doutrina espírita, casou-se, mas logo foi abandonado pela esposa, que não soube compreender seus ideais espíritas. Adelino trabalhava como representante comercial e o pouco que ganhava sabia compartilhar com os mais necessitados. Pela sua mudança de atitude, Adelino atraiu para junto de si antigos cúmplices de seu crime, que também haviam se arrependido. Maria Emília reencarnou como sua filha Marisa, Antônio e Lucígio como seus filhos Mário e Raul. Após conhecerem a última encarnação de Adelino Correia, André Luiz, Hilário e Silas retornam para a colônia. Ao chegarem na colônia, André Luiz indaga de Silas onde estava Martinho Gaspar, se ele não poderia ver Martinho Gaspar. E Silas esclarece que Martinho Gaspar, há alguns anos, cansara-se do mal e fora resgatado pela colônia e estava ali em processo de tratamento. Na noite do dia seguinte, Silas vem buscar André e Hilário para um trabalho na terra. Dessa vez, iam ser acompanhados pelo diretor da colônia, Drúzio. Ao chegarem à terra, André Luiz percebe que estava diante da casa de Adelino Correia, que nessa noite era resguardada por 2 trabalhadores da colônia, que após os cumprimentos de praxe, disseram para o diretor Drúzio que o recém-nascido estaria com eles em meia hora. Drúzio adentra a casa de Adelino acompanhado com a equipe espiritual. Drúzio abraça-se com Adelino, que estava desdobrado do corpo físico em razão do sono. Drúzio e Adelino passam a orar juntos. Finda a oração, Drúzio reconduz Adelino para o veículo carnal. Adelino desperta em um pranto copioso, guardando salutares impressões do encontro com a equipe espiritual. Alguns minutos se passaram e ouve-se lá fora o choro de um recém-nascido que fora abandonado pela sua mãe. Drúzio abraça Adelino, que levanta-se, abre a porta de sua casa e vê que foi deixado em sua calçada um recém-nascido. Adelino ajoelha-se junto ao recém-nascido e Drúzio lhe fala espiritualmente: Adelino, eis aí teu pai ofendido. Adelino registra as palavras de Drúzio em sua alma, abraça a criança junto ao peito e adentra sua casa em gritos de felicidade, dizendo: meu filho, meu filho, meu filho. A dor, o sofrimento, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor, o sofrimento, é o livro que precisamos ler, é o remédio que precisamos tomar. Peço que vocês gravem bem o que eu vou dizer agora. Não há, nas leis do Senhor da vida, a figura da vítima. Nós não somos vítimas de nada nem de ninguém. E sim somos herdeiros de nós mesmos. Nós colhemos hoje o que livremente plantamos ontem. Como nos ensinou o carpinteiro de Nazaré, a cada um segundo as suas obras. Como nos diz a belíssima canção espírita: confia no poder do tempo e espere o devido momento. O último ponto que nós temos para estudar na noite de hoje, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a cólera, a raiva. O Evangelho segundo o Espiritismo nos define a cólera, a raiva, como um acesso de demência passageira que nos assemelham aos brutos. Eu repito, o Evangelho segundo o Espiritismo define a cólera, a raiva, como um acesso de demência passageira que nos assemelham aos brutos. E o Evangelho nos diz que a origem desse acesso de demência passageira que nos assemelha aos brutos, da cólera, da raiva, está no nosso orgulho ferido. Diz-nos o Evangelho: muitas vezes nós nos achamos muito mais do que somos e melhores que os nossos irmãos. Por essa razão, nós não podemos aceitar qualquer tipo de contrariedade. E na menor contrariedade, nós temos esse acesso de demência passageira que nos assemelham aos brutos, a cólera e a raiva. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos convida a um exercício muito interessante. Dizendo assim, olha, se vocês pudessem se ver de fora, nesse momento desse acesso de demência passageira,
de cólera, de raiva, 2 sentimentos despertariam em vocês: a vergonha e o medo. A vergonha por quê? A vergonha, em primeiro lugar, porque a cólera a nada remedeia, a cólera nada resolve. Em segundo lugar, teríamos vergonha, porque nesse acesso de demência passageira, de cólera, de raiva, nós prejudicamos a nossa saúde física, nós prejudicamos o nosso corpo físico. É por isso que é comum nós dizermos, né, quando vemos alguém com cólera, com raiva, e está com fígado ruim. É verdade, tá mesmo. Né? Porque a cólera, a raiva, ela prejudica a nossa saúde física, ela prejudica o nosso corpo físico. Em terceiro lugar, nós teríamos vergonha, porque nesse acesso de cólera, nesse acesso de raiva, nós fazemos sofrer todos aqueles que nos cercam e que nos amam. Então o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá 3 motivos para nos envergonharmos nesses momentos de acesso de cólera, excesso de raiva. Mas diz que além da vergonha nós teríamos medo. Medo por quê? Porque no momento de acesso de cólera, de acesso de raiva, nós podemos praticar um ato que depois nós vamos nos arrepender. Num acesso de cólera, no acesso de raiva, nós podemos praticar um crime que depois precisaremos de muitos anos, quiçá séculos, para resolver. Olha o caso do nosso amigo Adelino Correia. Por estar perdidamente apaixonado por Maria Emília, ele resolve assassinar seu pai Martim Gaspar, que antes tanto amava, e sofreu uma terrível vingança durante 11 anos. Foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir seu corpo em chamas a todo tempo, e continuava sofrendo naquela encarnação narrada no livro Ação e Reação. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nos diz que se nós pudéssemos nos ver de fora, nesse momento de cólera, de raiva, 2 sentimentos nos despertariam: a vergonha e o medo. Ah, Rodrigo, mas eu sou assim mesmo. Quando eu vejo, já foi. Eu já tive esse acesso de cólera, esse acesso de raiva. Isso é do meu temperamento. Isso é do meu organismo. Legal. Porque quando eu digo que é do meu temperamento, quando eu digo que é do meu organismo, o que eu estou fazendo? Eu estou terceirizando a responsabilidade para quem? Para Deus. Porque se é do meu temperamento, é do meu organismo, eu não sou culpado. Quem é culpado é Deus. Mas eu pergunto aos amigos: é fácil mudar? Não. Não. Eu, Rodrigo, acho muito difícil mudar. Eu sempre tive uma resistência muito grande à tecnologia, né? E até meados do ano de 2019, eu usava aqueles celulares de tecla, que além de ligar, como tinha rádio, eu me inteirava das notícias ouvindo a CBN, escutava o jogo do Vasco para torcer e do Flamengo, obviamente, para secar, né? Hoje eu tô secando o Botafogo. E a minha esposa, né, e a minha mãe sempre dizem: mas Rodrigo, você precisa usar o smartphone. Os outros cegos tudo usam smartphone, usam WhatsApp, assistem vídeo no YouTube, fazem pesquisa no Google. Eu falo: não, mas eu não quero saber disso não, eu tô muito bem do jeito que tô, aquela coisa toda. Nesse ano, para minha sorte ou para o meu azar, eu resolvi fazer um churrasco na minha casa para os meus companheiros de cartório. E como estava recém-chegado lá no Fórum do MEA, um companheiro que trabalhava na direção, que também é cego, eu resolvi convidá-lo para minha casa, para ver se inteirava ele ou o restante do pessoal, aquela coisa toda. E esse meu amigo, ele foi para minha casa, mas ele não foi sozinho. Ele foi acompanhado da sua esposa, que também é cega. E os dois chegaram na minha casa portando seus iPhones, né? E quando a minha mãe e a minha esposa olharam aquilo, se interessaram, ficaram só olhando. Viram como é que eles mexiam no WhatsApp, entraram no aplicativo do banco, consultaram seus e-mails. Mas o ápice da história foi no fim do churrasco, né? Acabou o churrasco, meu amigo sacou o seu iPhone, pediu o Uber e foi todo pimpão para casa, né? A pressão sobre mim aumentou ainda mais naquele dia, né? Naquela época, eu trabalhava como evangelizador no Centro Espírita Legionárias de Maria, no MEA. E trabalhava lá comigo um companheiro que ele é engenheiro de telecomunicações. E numa noite, uma reunião semanal, que nós fazemos quase semanalmente, né, para preparar a aula para o sábado seguinte, eu me queixei com ele. Eu falei: fulano, esse meu celular está ruim.
ele está tendo problema de sinal. Ele falou assim, não, Rodrigo, não está tendo problema de sinal não, Rodrigo. O problema todo é que esse teu celular é 2G. Eu olhei, achei interessante, né? E nós já estamos no 4G, indo para o 5G. E eu perguntei, mas o que isso significa? O teu celular vai parar de funcionar. Eu não sei se ele estava combinado com a Nívia, né? Eu não sei, porque pode ser. Mas o fato é que eu fiquei muito preocupado, né? E resolvi me render à tecnologia e passei a usar o smartphone. Fui salvo aos 45 minutos do segundo tempo. Porque menos de um ano depois, o que aconteceu? A pandemia do Covid-19. E a vida ficou praticamente online, né? Eu passei a frequentar as casas espíritas através do Meet, do Zoom, passei a fazer lives, né, palestra através de live, tive que trabalhar com a minha estagiária no fórum através de audiochamadas do WhatsApp e hoje preciso confessar aos amigos que sou um verdadeiro dependente tecnológico, né? Nessa nossa última viagem, uma noite estávamos lá em Mata de São João, né, no quarto da pousada, e eu percebi que a internet estava ruim. Não funcionava nem o Wi-Fi, nem meu 5G, né? Então, eu falei para minha filha mais velha, para a Júlia, eu falei, Júlia, a internet está ruim. Ela falou, pai, fique tranquilo, né? Eu vou ver o que está acontecendo. E a Júlia foi falar lá com a moça da recepção da pousada. E a moça da recepção disse para ela que, infelizmente, como está acontecendo em boa parte no nosso país, ali próximo teve um incêndio. E o incêndio prejudicou o serviço de internet e que, muito provavelmente, a internet não mais voltaria aquela noite. Quando a Júlia me trouxe essa notícia, confesso que fiquei muito aflito, muito ansioso, né? Pensando cá comigo mesmo, e agora, né? Como é que eu vou conseguir dormir sem assistir a minha série da Netflix Índia Catalina, né? Mais uma coisa que eu preciso anotar na minha listinha do dia 31 de dezembro para melhorar em 2025, né? O primeiro foi ser mais educado, falar mais baixo, falar mais pausadamente. O segundo, parar de fazer hora extra na vida alheia. Terceiro, diminuir a minha dependência tecnológica. Eu acho que quando eu chegar em casa hoje, eu vou pedir minhas filhas para anotar isso num papel, né? Porque vocês vejam, hoje é dia 5 de novembro e só na nossa conversa eu já consegui 3 itens para minha lista, porque eu tenho que melhorar em 2025. Até dia 31 de dezembro, essa minha lista vai ter mais de 100 itens, né? E como é que eu vou fazer para lembrar de todos? Eu já estou naquela fase em que a memória não me é muito favorável. Eu tenho que tomar ginkgo biloba para a memória, né? Vou anotar. Então vejam, eu, Rodrigo, acho muito difícil mudar. Quer mais um pouco? Quero que assim. Vou botar para você. Mas o que nos dizem os benfeitores da humanidade? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos... Aqui. Obrigado. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 909, indaga dos benfeitores da humanidade. É sempre possível para o ser humano vencer as suas más inclinações? Olha o que Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade. É sempre possível para nós vencermos as nossas más inclinações? Respondem eles, sim. Mas eles não param por aí, antes tivessem parado, né? Eles continuam. E às vezes fazendo esforços insignificantes. Olha como é complexa essa questão 909 do Livro dos Espíritos. Porque o Kardec quis saber se seria sempre possível para nós vencermos as nossas más inclinações. E eles dizem que sim, mas não só assim. E às vezes fazendo esforços insignificantes. Não é o Rodrigo que está dizendo, são os benfeitores da humanidade. Para o Rodrigo ainda é muito difícil mudar. Mas a verdade é que nós precisamos mudar o quanto antes. Como nos alerta o grupo Amigos da Luz, em 2 de seus vídeos, uma esquete chamada Ligação do Mundo Espiritual e um curta-metragem chamado Além das Janelas, o planeta Terra vive um momento muito grave, muito intenso de transformação, de transição. Nós bem sabemos que imutável no universo somente Deus.
imutável no universo somente Deus. O espírito e a matéria respeitam a lei do progresso. E os planetas são o quê? Matéria. Então os planetas também respeitam a lei do progresso. E hoje, no planeta Terra, a bandeira é vermelha. O mar está revolto. Nós vivemos um momento muito grave, muito intenso de transformação, de transição planetária. Há muitas pessoas que pensam que a transição planetária começou por agora, né? Tem gente que acha que a transição planetária começou com a pandemia do Covid-19 em 2020. Não. Nós temos notícias da transição planetária desde 1864, quando foi publicado pela primeira vez o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no capítulo 1 e no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores da humanidade já nos falam da transição planetária. Os benfeitores da humanidade já nos alertam que o planeta Terra deixaria de ser um mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, como fala o Evangelho, para ser um mundo de regeneração. Ô Rodrigo, quer dizer que a transição planetária ela está acontecendo pelo menos desde 1864? Sim. Como nos diz o nosso querido poeta, né, Lulu Santos, assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. A transição planetária, ela está ocorrendo desde 1864. Mas a verdade é que hoje a bandeira é vermelha no planeta Terra. O mar está revolto. Nós vivemos um momento muito intenso dessa transição planetária. Obviamente que não há uma data limite. Se vocês virem por aí algum vídeo dizendo que no ano de 2050, 2060, 2070, o planeta Terra será um mundo de regeneração, isso não é bem assim. E por que isso não é bem assim, Rodrigo? Isso não é bem assim porque a transição planetária também depende de nós. Mas não nós individualidades, não nós, o Rodrigo, mas nós enquanto coletividade, enquanto família terrena. Então, embora não haja uma data limite para encerrar esse processo da transição planetária, mas a verdade é que nós estamos muito mais próximos hoje do que ontem da Terra alcançar a condição de mundo de regeneração. E essa transição planetária está tão intensa que ela é perceptível até mesmo para aqueles que não são espíritas. Uma noite, eu estava assistindo um vídeo no Instagram e um companheiro, que eu não sei se ele é economista, sociólogo, ele dizia: o mundo, o planeta Terra, vive um momento de transformação. Há uma mudança de paradigmas no mundo. Então a transição está tão intensa que até mesmo aqueles que não são espíritas conseguem percebê-la. E a questão está justamente aí. Se nós queremos habitar um mundo melhor, se vocês estão cansados do mal como eu estou, isso não será de graça. Isso não será 0800. Nós precisaremos conquistar, adquirir as credenciais de um cidadão de mundo de regeneração. Senão, sabe o que vai acontecer? Vamos supor, no exemplo aqui da nossa noite de hoje, vamos supor que no ano de 2025 o planeta Terra alcance a condição de mundo de regeneração. Mas o Rodrigo não conquistou. O Rodrigo não adquiriu as credenciais de um cidadão de mundo de regeneração. É justo que o Rodrigo fique num planeta melhor? Não. O Rodrigo será exilado. Ou para um outro planeta de provas e expiações, como a Terra é hoje, ou até mesmo para um planeta primitivo. Acontecerá conosco, os habitantes da Terra, o mesmo que aconteceu com os habitantes de Capela. Está lá narrado no livro Exilados de Capela e também no livro A Caminho da Luz. O que aconteceu em Capela? Quando Capela alcança a condição de mundo de regeneração, aqueles companheiros que não haviam conquistado, que não haviam adquirido as credenciais de um cidadão de mundo de regeneração, vieram exilados para a Terra, que na época era o mundo primitivo ou de provas e expiações.
Pergunto aos amigos, quem é que legislou? Quem é que fez a lei do progresso? Foi os nossos congressistas em Brasília? Não. Senadores, deputados federal? Não. Graças a Deus não, né? Quem legislou a lei do progresso foi quem? Foi o Criador, foi o Senhor da vida, foi Deus. E Deus é a inteligência suprema. E essa inteligência suprema de Deus reflete-se em suas leis. Olha como é que funciona a lei do progresso. Supondo que no ano de 2025, o planeta Terra alcance a condição de mundo de regeneração. Mas o Rodrigo não conquistou, não adquiriu as credenciais de um cidadão de mundo de regeneração. É justo que o Rodrigo fique num planeta melhor? Não, vai acabar atrapalhando. Então o Rodrigo será exilado ou para um outro planeta de provas e expiações, como a Terra é hoje, ou até mesmo para um planeta primitivo, lá da época da pedra lascada, da pedra polida. Porque o Rodrigo, num planeta primitivo, vai servir de mola, de alavanca para o progresso, devido aos conhecimentos tecnológicos do Rodrigo. Sai fora, Rodrigo. Deixa de ser metido. Desde quando você tem conhecimento tecnológico, né? Você fez direito, não entende nada de tecnologia, é verdade. Mas vejam, o Rodrigo já tem conhecimentos, por exemplo, de agricultura, de energia elétrica, de organização de Estado. Eu sei, por exemplo, que se eu pegar uma semente, colocar embaixo da terra e molhar, vai nascer uma planta que depois eu vou poder me alimentar. Olha lá num planeta primitivo, da pedra lascada, da pedra polida, descobrindo o quê? Agricultura. Eu sei que se eu represar a água, eu sou capaz de produzir a energia elétrica. Eu aprendi com o pensador iluminista Montesquieu que o poder não pode ficar concentrado na mão de uma única pessoa, que o poder tem que ser dividido, a tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Olha os meus conhecimentos de organização de Estado, de política. Então, assim funciona a lei do progresso. Quando o planeta Terra alcançar a condição de mundo de regeneração, não há uma data limite, mas a verdade é que está muito mais perto hoje do que ontem disso acontecer. Aqueles que não tiverem alcançado, conquistado as credenciais de um cidadão de mundo de regeneração, serão exilados, ou para um outro planeta de provas e expiações, ou até mesmo para um planeta primitivo, da pedra lascada, da pedra polida. Porque nesse mundo primitivo, servirão de mola, de alavanca para o progresso devido aos seus conhecimentos tecnológicos. Então, se nós queremos habitar um mundo melhor, se vocês já estão tão cansados do mal como eu estou, é urgente que nós conquistemos, que nós adquirimos as credenciais de um cidadão de mundo de regeneração. Vocês vejam, para minha listinha do dia 31 de dezembro, para melhorar em 2025, só na noite de hoje tem 3 itens, né? Ser mais educado, falar mais baixo, pausadamente, parar de fazer hora extra da vida alheia e diminuir a dependência tecnológica. Com a certeza que até o dia 31 de dezembro, essa minha lista vai ter mais de 100 itens. Como nos diz a belíssima canção espírita, vem fazer um mundo diferente por toda parte em cada olhar. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando, que dias melhores só depende de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. E eu aproveito esta oportunidade para desejar a todos os amigos do Aprendizes do Bem um Feliz Natal, um próspero ano de 2025. Que no ano de 2025 nós tenhamos bastante coragem e disposição para vencermos as nossas más inclinações, às vezes fazendo esforços insignificantes. Pois é urgente que nós conquistemos as nossas credenciais de um cidadão de mundo de regeneração, se nós queremos habitar um mundo melhor. Nós não habitaremos um mundo melhor de graça, 0800, se não será assim. Mais uma vez, eu agradeço a direção do Aprendiz por mais essa oportunidade de 2024. Uma boa noite, meu muito obrigado e até 2025, se Deus assim o permitir. Rodrigo, nós é que te agradecemos. Poxa, muito maravilhosa a nossa reflexão. E para os irmãos que tiveram o prazer e a felicidade de participar de um estudo tão interessante e tão importante para todos nós, que a paz de Deus abençoe seus lares
e que Deus ampare e ilumine o caminho de cada um.